Olá, terceiro ano, vamos para mais um EMAI. Atividade de hoje, 24.2. Olá, crianças! A atividade de hoje, nós vamos continuar com o estudo das horas. Questão 1. Escreva a hora marcada em cada relógio analógico. Bom, este daqui é um relógio analógico porque é um relógio de ponteiros. Vamos analisá-lo. O ponteiro maior, que são 12 minutos, está apontado para o 12. E o menor, que é das horas, também para o 12. Nós já aprendemos que o ponteiro menor, onde ele está direcionado, é o número que ele está mostrando. Então, aqui ele está apontando para o 12. Então, nós temos aqui o 12. Já marquei para onde o ponteiro das horas está apontando. Já o ponteiro dos minutos também está apontando para o 12, certo? Porém, dos minutos, nós já aprendemos também que o ponteiro dos minutos, ele anda contando de 5 em 5, tudo bem? Por exemplo, se ele tivesse aqui no 1, seria 5 minutos. No 2, 10 minutos. Depois 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 minutos. Quando ele chega no 12, o ponteiro dos minutos, isso quer dizer o quê? Que ele percorreu o equivalente a uma hora, porque 60 minutos é a mesma coisa que uma hora, quer dizer que esse ponteiro deu a volta completa, tudo bem? Então, aqui como ele está apontando no 12, nós temos a hora exata, quer dizer que ele completou uma hora, então ele chegou ao 12, que é a sua hora exata. Bom, vocês podem e devem estar se perguntando, mas 12 horas seria meio-dia, certíssimo? Mas aqui será que é meio-dia? Nesse caso aqui, nós temos a Lua. A Lua está nos mostrando que são o quê? Meia-noite. Se a gente tivesse o desenho do Sol, né, a gente poderia dizer que são meio-dia, mas aqui não, tudo bem? Porque nós temos a Lua. Aí você pode perguntar, ué, professor, e se eu olhar no meu relógio de ponteiro e eu não tiver um desenho de nada, como eu vou saber? A gente vai olhar lá pela janela, né? Vai ver se tem sol, se tá o dia nublado ou se tá escuro. Se tiver escuro, você sabe que é noite. Se tiver claro, você sabe que é dia. Tudo bem? Bom, então nesse caso aqui, que está mostrando que tem uma lua, que é meia-noite, nós não representamos com 12, tudo bem? Porque o 12 nós representamos para meio-dia. No caso de meia-noite, nós representamos, pode ser com 0. Isso é um 0, tá? 0, 0, isso aqui é um 0. Ou poderia ser com 24 horas, que é a quantidade de horas que tem um dia. Esses dois aqui que eu coloquei para vocês está representando meia-noite, tudo bem? Então, aqui do lado, não esqueçam de escrever meia-noite, mas escrevam bonitinho, tá? Minha letra, vocês já viram que não sai nada bem, tudo bem? Bom, próximo. No próximo, nós conseguimos observar que também tem uma lua. Então, a gente já começa a imaginar que pode ser à noite ou madrugada, né? Agora, vamos analisar os ponteiros. O ponteiro menor, que é o ponteiro das horas, certo? Ele está apontando exatamente para o número 2. Eu tô até abrindo aqui o meu para ver se eu enxergo direitinho. Tudo bem? Para o número 2. Então, eu já sei o quê? Que são 2 horas, né? Ou, agora que eu tenho que saber, 2 da manhã, 2 da tarde? Calma aí que já vamos conversar. O ponteiro maior, que é o ponteiro dos minutos, está apontando para o número 3. Nós já sabemos que o dos minutos, no relógio analógico, ele vai contando de 5 em 5. Então, aqui, ó. Daqui a aqui, 5 minutos. 10, 15. Então, aqui, o que eu posso dizer que eu sei que são 2 e 15. Tudo bem? Bom, como aqui nós temos o desenho da lua, crianças, nós sabemos que são 2h15 da madrugada, tá? Então, a gente representa assim mesmo, com 2. Se fosse 2h15 da tarde, nós não iríamos representar assim, tudo bem? Se a gente tivesse um relógio que as horas dele fosse até o 12, tá?
e ele fosse representar 2h15 da tarde, ele iria ter que ter aqui, ó, PM. Isso representa o quê? Tarde, tudo bem? Alguns países, como Estados Unidos, as horas, eles não utilizam 15, 16 horas como nós aqui. Eles utilizam até o 12. Então, para saber se é manhã, noite, madrugada ou não, eles utilizam as letras PM e AM, tá? Que a gente fala AM, né? Nós temos o costume de falar. Então, aqui, se a gente tivesse esse relógio que fosse até 12 horas, nós teríamos que utilizar aqui as letrinhas AM, que quer dizer 2h15 da madrugada, tudo bem? Como nós estamos no Brasil e a maioria dos relógios, né? A grande maioria deles vão até 24 horas, então não teria problema. Aqui são 2h15, porque se fosse à tarde, o nosso relógio iria marcar 14 horas e 15 minutos. Se ele marcar 14 horas e 15 minutos, eu já sei que é à tarde, tudo bem? Aqui, como está de madrugada, 2h15, certinho. Se o meu relógio fosse até 12 horas, eu teria que mencionar AM, para dizer que são 2h15 da madrugada, como acontece em alguns países. Mas aqui, nós representamos por 2h15, pelo 2, tá? Esse daqui que eu coloquei, era só se fosse à tarde, mas não é o que está mostrando a lua, então quer dizer que é de madrugada, tudo bem? Vamos para o próximo. E não esqueçam de escrever aqui na frente, 2 horas e 15 minutos da madrugada. Agora vamos para o próximo. O próximo a gente consegue observar o nascer do sol. Então aqui, ó, tava à noite, ficou de madrugada, agora o sol começou a nascer, tudo bem? O nosso ponteiro menor, que é o ponteiro das horas, ele está apontado para o número 6. Então, deixa eu marcar aqui. Para o número 6. O nosso ponteiro, que é o maior, o ponteiro dos minutos, ele está apontado para o número 12. Nós já aprendemos que quando ele está apontado para o 12, quer dizer que ele deu a volta completa. E aí foi de 5 horas para 6, ele completou a volta completa. Por isso, eu falo 6 horas exato, né? Então, aqui eu represento por 00, porque ele completou a volta inteira, 60 minutos, é o equivalente a 1 hora inteira. Então, aqui são 6 horas. Se o meu relógio, ele marca 24 horas, né? Então, eu sei que são 6 horas da manhã, está correto o jeito que eu marquei a hora aqui. Tudo bem, crianças? Se fosse um relógio que fosse marcar até 12, eu teria que usar as letras AM para representar que é de manhã, cedinho, né? Já está saindo da madrugada. Como eu falei para vocês, em alguns países eles não têm as 24 horas, utilizam até... Desculpa, eles têm 24 horas, o mundo inteiro tem 24 horas. Porém, os relógios não marcam as 24, marca até 12. Então, até 12 AM, eu sei que é o período madrugada-dia. Depois, mais 12 horas, PM, que eu sei que é o período tarde e ao entardecer, tá bom? Não esqueçam de escrever aqui na frente 6 horas, tá? Ou 6 horas da manhã, do jeito que vocês quiserem. Bom, crianças, observem aqui que continua o nascer do sol, né? Agora, vamos analisar o nosso relógio. O ponteiro das horas, ele está quase chegando no número 7, tá? Porém, ele está depois do 6. Já conseguimos observar isso. O ponteiro menor é o ponteiro das horas, tudo bem? Já o ponteiro maior, que é o ponteiro dos minutos, ele está marcando no número 5, que quer dizer o quê? 5, 10, 15, 20, 25 minutos. Agora, vamos tentar observar, ó. Esse ponteiro das horas, ele está depois do 7 ou antes do 7? Se a gente conseguir olhar direitinho, no meu livro também está um pouquinho difícil de ver, a gente consegue observar que ele está antes do 7. Se ele está antes do 7, isso quer dizer que ainda são 6 horas. Ele está bem... deixa eu tentar marcar aqui. Vamos ver se eu consigo. Opa, ele está antes do 7, pouca coisa. Quer dizer que ainda são 6 horas, tá? Por que ele está bem pertinho do 7? Porque aqui o nosso ponteiro dos minutos
já está em 25. Quando chegar em 30 minutos, quer dizer o quê? Metade de uma hora. Se é metade de uma hora, isso quer dizer o quê? Que falta pouco para chegar às 7 horas da manhã. Desse modo, aqui ainda marca 6, então quer dizer que são 6 horas e 25 minutos da manhã, tudo bem? Como ele está antes do 7, ainda são 6 horas. Se ele tivesse já depois do 7, aí sim seriam 7 horas, tá? Ele está próximo ao 7 porque ele está caminhando para chegar às 7 horas da manhã, tudo bem? Como eu falei para vocês, como eu sei que são 6 da manhã por conta aqui do nascer do sol. Se eu não tivesse esse desenho do nascer do sol, eu teria que olhar lá fora. Se eu tivesse em outro país, que as horas vão até 12 horas, eu iria representar pelo AM, que quer dizer o quê? Antes do meio-dia, tá bom, crianças? Essas siglas representam antes do meio-dia. Se for PM, quer dizer após ao meio-dia, por isso que depois das 12 horas do meio-dia, nós lá fora, nos países que não usam as 24 horas, né, nos relógios, eles utilizam essas letrinhas para representar após ao meio-dia, tudo bem? Mas aqui nós já temos o nascer do sol, então já entendemos que são 6 horas e 25 da manhã. Vocês podem escrever aqui na frente, tá bom? Vamos para o próximo. No próximo, nós temos aqui o sol. Então, nós já sabemos que está o quê? Claro de dia, que ainda não é noite, certo? Bom, agora vamos analisar. O ponteiro menor, que é o das horas, ele está apontado para bem aqui, ó. Deixa eu tentar ver se eu consigo escrever aqui, ó. Mais ou menos, né? Ele está depois do 3 e antes do 4. Já o ponteiro dos minutos, ele está o quê? Exatamente o número 6, tá? Bom, quando eu falo que ele está exatamente o número 6, não quer dizer que são 6 minutos. Quer dizer o quê? Que são 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30. Quer dizer que são 30 minutos. Tudo bem? Já o ponteiro das horas, como ele está depois do número 3 e antes do número 4, isso quer dizer que ainda são 3 horas. Tudo bem, crianças? Eu não posso colocar que são 4. Mesmo ele chegando próximo ao 4, mas ele ainda representa 3 horas. Ele só vai ser 4 depois que o ponteiro dos minutos fizer a volta inteira completa. Aí sim, ele será 4, tá? Ele está caminhando para isso, mas ainda são 3 horas porque o ponteiro está antes do 4. Parecido um pouco com esse aqui de cima, tudo bem? Bom, mas aqui, crianças, está marcando, ó, tem um solzinho. Quer dizer que são 3h30 da manhã? Do jeito que eu coloquei aqui, mostra que são 3h30 da manhã. Ou quer dizer que são 3 horas e 30 minutos da tarde. 3 horas e 30 minutos da tarde, né? Se a gente for representar isso, tudo bem? Pelo relógio brasileiro, que tem lá 24 horas, né? Nós vamos representar como? 15 horas e 30 minutos, é o correto, 15 horas. Você deve estar perguntando, professora, por que 15? Bom, crianças, 15 porque 12 mais, aqui o ponteiro não está mostrando aqui que ainda são 3 horas, eu não coloquei aqui que são 3, então eu vou somar 12 mais 3. 12 mais 3 são 15, então quer dizer o quê? Que são 15 horas. Por que 12, né? Porque lembra que nós conversamos? O dia, ele tem 24 horas. Alguns relógios, eles contam, alguns relógios digitais, eles marcam até 12 horas. Por isso utilizam as siglas AM e PM. AM antes do meio-dia, PM depois do meio-dia. No caso, se o relógio ele tem as 24 horas, isso quer dizer o quê? Que são as 12 horas mais as 3 horas que eu marquei aqui, por isso 15 horas. Então, aqui são 15 horas e 30 minutos. Eu vou até riscar aqui o correto, 15 horas e 30 minutos. Esse que eu coloquei o X só ficaria correto se eu representasse assim, com P, M, o P e o M. Por quê? Porque aí eu estou mostrando 3 horas e 30 depois do meio-dia, após o meio-dia. Tudo bem, crianças?
Então, aqui são 15 horas e 30. Aí vocês podem escrever 15 horas e 30 minutos. Mas vocês já devem ter se deparado com pessoas que falam 15 horas e meia, certo? Ou 3 horas e meia. Por que meia? Vocês já pensaram por que meia? Porque 30 representa meia? Vamos pensar. Nós já conversamos que 60 minutos é o equivalente a 1 hora, certo? Se 60 minutos é o equivalente a 1 hora, metade de 60 minutos são 30 minutos. Então, a metade de 1 hora são 30 minutos. Então, quando eu falo meia, eu estou representando a metade de 1 hora, que é o equivalente a 30 minutos. Por isso que eu posso falar também 15 horas e meia, tudo bem? O último, observem que vocês têm um sol, tá? Isso já indica que está de dia, não é noite nem madrugada. E aqui você tem o ponteiro exatamente no número 5, que quer dizer o quê? 5 horas, porque é o ponteiro das horas. E o maior exatamente no número 3, que representa os minutos, certo? 5, 10, 15 minutos, ou seja, 5 horas e 15 minutos. Tudo bem? 5 horas da manhã ou da tarde? Da tarde. Então, se você for representar 5 horas e 15 p.m. após o meio-dia. Se você for representar no relógio que a gente está acostumado e que a gente também precisa aprender, que é o modelo mais convencional do nosso país, o que a gente faz? Pega o 12 e soma com o 5, que vai dar o quê? 17. Então, são 17 horas e 15 minutos. Aí vocês podem estar até escrevendo, se não couber aqui na linha, pode escrever embaixo, 17 horas e 15 minutos. Tudo bem, crianças? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Se surgir alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Bom, crianças, só retomando aqui das horas que a gente colocou 6 horas e 25 minutos, certo? O que surge, que é o nascer, né? O nascer do sol, deixa eu colocar aqui. O que surgiu de dúvida? Eu estou enxergando que este ponteiro, ele está antes do 7. Então, se você estiver enxergando igual eu, se o seu livro tiver igualzinho esse, se ele está antes do 7, quer dizer que ainda são 6 horas. Se ele tiver no 7 ou depois, quer dizer que já são 7. Aí eu não sei como que vai estar o livro de vocês. Eu estou enxergando esse ponteiro um pouco antes do 7, tá? Não sei se ele tá mal desenhado ou se são minhas vistas. Mas se o seu tiver no 7 ou depois, quer dizer que são 7 horas. Se tiver antes do 7, ainda são 6 horas e está encaminhando para o 7, tá bom? Beijo!